Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido, de nós estamos aqui para novamente falar do grande amor de Deus e estar aqui postando no nosso canal, que é Meditando na Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal, Meditando na Palavra de Deus. E nós vamos estar aqui sempre trazendo uma palavra para edificação, para consolação e até para libertação também, né? Queremos agora meditar no Salmos 115. A última pregação nossa aí foi os Salmos 46 e os Salmos 23. E agora nós vamos entrar nos Salmos pelo pedido de nossos irmãos, né? Nos Salmos 115. Um salmos conhecido, né? Que se você quer nos acompanhar, pegue a sua Bíblia Sagrada aí e nos acompanhe. Então, o assunto que será comentado nessa palavra, nessa mensagem hoje, é um assunto bíblico. Então, não queira me questionar se a Bíblia ela está escrita, está confirmando. Então, a palavra não é minha, a palavra é de Deus, está escrito na Bíblia Sagrada. Em todas as Bíblias Sagradas está escrito esta palavra. Católica, evangélica, todas, né? Então, está escrito esta palavra. Então, o Salmo 115, para a nossa meditação, o versículo 1 diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhantes a eles, os que o fazem e todos os que neles confia. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confia no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor, ó Senhor, o Senhor é quem se lembrou de nós. De nos abençoar, abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai o Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, está aqui este salmo muito importante para nós, muito importante para todo o povo de Deus, muito importante para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que o crer, ele vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. E a Bíblia diz que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Então, é a palavra de Deus, né? E este Salmo 115,
ele fala um pouco a respeito da idolatria, né? E o que é idolatria, né? Idolatria é o ser humano adorar outra coisa ou um ser além do nosso Deus. Jesus falou que o homem não deve adorar dois senhores, porque um há de aborrecer e o outro há de amar. Por exemplo, não se pode amar a Deus e a Mamon. Quando Jesus falou a Deus e a Mamon, está se referindo a Deus e ao mundo, né? E até às vezes, se você quer saber, até às vezes nós, os cristãos que conhecemos a palavra de Deus, devemos ter muito cuidado, senão nós se torna um idólatra, né? Por exemplo, citar um exemplo. Quando se tem culto na tua igreja, às vezes você não vai, não é verdade? Você não vai numa doutrina, não vai no ensinamento, não vai num culto de festividade na tua igreja. Mas quando se diz assim, tem um cantor, tem um pregador lá nos confins da terra, você aluga Uber, paga passagem, pega avião e vai ouvir aquele cantor ou aquele pregador. Se torna quase uma idolatria. Agora, se você, na tua igreja, tu és um bom cooperador, tu coopera na tua igreja, tu frequenta a tua igreja, então quando você frequenta a tua igreja, né, e vai, mesmo que o pregador ou o cantor vai para um lugar e você vai ouvi-lo, né, então não é uma idolatria, tá entendendo? Agora, se você não frequenta a tua igreja, né, e só vai para os cultos quando tiver esses eventos, os famosos aparecerem, é porque você se torna o idólatra, né? Então, Israel, os irmãos sabem que Israel foi uma nação escolhida para representar o Senhor Jesus na face da terra. Israel, vocês vejam que depois que Israel saiu do Egito, lá no capítulo 34 do livro de Êxodo, você vai ver que quando Deus falou para Moisés subir ao monte, que Deus iria lhe dar mandamento, estatuto, né, os 10 mandamentos, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, e quando Moisés subiu ao monte, ali Deus pede para Moisés pegar uma pedra, lapidar a pedra. Moisés vai, lapida a pedra, e Deus vai lá e escreve os 10 mandamentos naquela pedra. Quando Deus escreve os 10 mandamentos ali naquela pedra, e agora, quando pensa que não, o povo, Moisés desce, quando chega lá o povo tinha feito o quê? Um bezerro de ouro. Oprimiu Arão, Arão agora se junta com todo o povo, cada um pega seus pendentes de ouro, né? Sua pulseira, seu brinco, tudo quanto ele tinha de ouro no seu corpo e de valor, e agora derrete e faz um bezerro de ouro. E agora Arão diz: eis aí o teu povo, ó Israel, o teu Deus que vai te conduzir no deserto. Deus ouve aquilo ali, vê aquilo ali, Deus fica irado com o povo. Moisés agora desce o monte, e quando chega lá, Moisés desce com uma pedra, com os 10 mandamentos escritos. Quando Moisés vê Israel adorando outros deuses, né, deuses estranhos, que não tem força, que foi feito pela mão de homem, é o que a Bíblia é contra isso aí, tá entendendo? Se você quiser me questionar, você que sabe, mas está escrito na palavra de Deus. Né? O homem se torna um idólatra, né, quando adora ou tem alguma coisa dentro de casa que traz referência, venera aquele ídolo, aquela imagem, né? Então a Bíblia, ela é contra isso aí, entendeu? Então, se você quiser me questionar, isso é um problema seu, tá bom? Mas está escrito na palavra, né? Então não vai ver que você veja lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 28, diz assim, ó. Diz assim, ó: e ali servireis a deuses que são de obra de mão de homens, madeira e pedra, que não vê, nem ouve, e nem come, e nem cheira, né? Então, isso eram as nações. O povo judeu, ele não deveria, né, adorar a imagem de escultura feita por mão de homem. Então, ali, quando o povo se prostrou diante daquele bezerro de ouro feito pela nação de Israel, Deus tirou. Você veja que a ira de Deus foi tão grande
que Deus agora desejou destruir o povo, porque deixaram um Deus verdadeiro, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que vê, um Deus que criou todas as coisas, né? Criou todos os seres humanos, não é verdade? Deixou de adorar um Deus que é todo poderoso, que tem o poder de matar, tem o poder de reviver, tem o poder de ferir, tem o poder de sarar, né? Tem o poder de descer, fazer descer a sepultura, e também tem o poder de tornar a subir dela. Então o povo deixou a Deus e foi adorar o bezerro de ouro feito, né, por Arão e todo o povo ali. Moisés desce com uma tábua de ouro, com uma tábua na mão, e vê aquilo ali, Moisés vai e quebra aquela tábua. Aí Deus agora toma a decisão e fala para Moisés: Moisés, que agora que eu destruo o povo, vou destruir o povo, e de ti farei uma grande nação que irá, né, representar o meu nome sobre a terra. Moisés agora chorou, pedindo a Deus misericórdia pelo povo, e que perdoasse os seus pecados e as suas transgressões, né? E que poderia os egípcios falar que Deus tirou o povo do Egito para destruir no deserto. Então Moisés intercedeu pelo povo e Deus aceitou a intercessão de Moisés. Você veja a ira de Deus, né? Então isso está na palavra de Deus. Êxodo capítulo 34. Você pode ver que depois Moisés sobe novamente ao monte, e o que é que Deus faz? Deus pede para Moisés novamente lapidar outra pedra. E quando Moisés lapida outra pedra, Deus vai lá novamente e escreve os 10 mandamentos de novo. Quando Deus escreve agora os 10 mandamentos, o que é que Deus faz? Deus pede para Moisés fazer agora uma arca e dá a medida da arca para Moisés fazer. Moisés faz a arca, e depois que Moisés faz, Deus manda Moisés colocar aqueles 10 mandamentos dentro da arca. Quem é a arca? A arca representa Jesus Cristo. Isso Deus que dizia assim, que só Jesus era o único que poderia cumprir a sua palavra. Se não me foge a memória, eu acho que é no capítulo 18 do livro de Número, ou é de Deuteronômio, que fala que a Bíblia diz que o homem que cumprir a lei, este viverá por ela. E o único homem que cumpriu a lei e que viveu por ela, ou reviveu por ela, viveu, foi Jesus Cristo. Jesus, ele cumprindo a lei, ele ressuscitou, porque foi um cumpridor da lei de Deus. E ninguém mais cumpriu a lei de Deus. Então somente observava. Está lembrado daquele homem rico? Quando Jesus disse: tu já sabes mandamento? Ele falou: tenho observado desde a minha mocidade. Então o homem, ele só observava a lei, mas não era cumpridor dela, né? Então Jesus foi o único que cumpriu a lei, tanto que o apóstolo Paulo também falou que o que cumprisse viveria por ela. E Jesus foi o único que cumpriu a lei e viveu por ela. É por isso que Moisés colocou aqueles mandamentos dentro da arca, porque a arca representa Jesus Cristo, o cumpridor da lei, né? Então Deus perdoou o povo através de Moisés. Perdoou o povo que se tornou ali um idólatra pela primeira vez depois que saiu do Egito, não é verdade? Então agora o povo começa a caminhar sobre o deserto, continua caminhando sobre o deserto, né? E os irmãos sabem que as nações, né? Todas as nações, mesmo que fosse parente de Abraão, como os descendentes de Ló, eles eram idólatras. Cada um construía os seus deuses, né? E colocava e venerava aqueles deuses, né? Venerava os deuses. Então, o que eu quero trazer pela palavra de Deus hoje é que a nossa adoração tem que ser tão somente ao Senhor Jesus. Você lembra que no capítulo 14 do livro de João, Jesus chega agora para os discípulos e o povo que lhe ouvia. Aí Jesus fala assim, ó: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. Porque naquela época o povo de Israel já havia parado de idolatria. Só a Deus o povo de Israel adorava. Só a Deus o povo de Israel servia. Então, mais a ninguém o povo de Deus servia. Não tinha idolatria, ou não tem até hoje idolatria no povo de Israel. Eles só adoram a Deus, né? Para eles, que agora é só Jesus. Quer dizer, ou seja, Jesus é o caminho que conduz o homem a Deus, né? Então, a Bíblia diz que Jesus disse: crede em Deus,
mas crede também em mim. Porque Deus, Jesus, era aquele sacrifício que João disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através de Jesus Cristo. Então o homem agora, você pode ver que Jesus falou que nós pedir qualquer coisa a Deus, peça em nome de Jesus. Tudo que pedir ao meu Pai, em meu nome. Então tem que ser no nome de Jesus, porque ele é o único sacrifício que foi válido e recebido por Deus pelos nossos pecados. Né? Então Jesus Cristo, ele é o único que nos conduz, viu? Ele é o único que nos conduz à vida eterna. Então, você pode ver que é meio complicado. Meio complicado. Eu também já fui idólatra, já fiz pedido, mas eu não tinha o conhecimento da palavra. Mas quando agora eu tenho o conhecimento da palavra de Deus, logo deixo de fazer pedido a outra coisa, né? De fazer pedido a Deus, a um Ser Supremo, não qualquer coisa, qualquer imagem, qualquer estátua, qualquer coisa assim, parecida, né? Porque a Bíblia está falando que é pecado. Você quer ver? Vamos ver aqui no livro de Jeremias, ó, Jeremias capítulo 10, né? Capítulo 10. Versículo 1. Vamos ler o versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Ouve a palavra do Senhor, vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendeis o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos, presta atenção, porque os costumes dos povos são vaidades, pois corta do bosque uma madeira, obra das mãos do artífice, com machado, né? Com machado, com prata e com ouro o enfeitam, olha só, com prego e com madeira o firma, para que não se mova, né? Então, as nações pagãs, eles vão lá, corta madeira, né? Eles vão corta madeira, né? Enfeita com prata e com ouro, e depois ainda prega o Deus, né? Numa madeira, ou numa mesa, ou num sei lá o que, né? Para que ele possa ficar firme, né? Deus está falando aqui na sua palavra que é os costumes das nações que não servem a Deus. Está entendendo? São as nações que não servem a Deus, né? Para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não pode falar. Necessita de quem os leve, porquanto não pode andar. Não tenhas receio deles, pois não pode fazer mal, nem tampouco tem poder de fazer bem, né? Olha só. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és o grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temerá a ti, ó Rei das nações? Por isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o reino ninguém é semelhante a ti. Glória a Jesus. Meus irmãos em Cristo Jesus, você veja a expressão aqui. Então não há semelhante ao nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Você está lembrado lá no capítulo 20 do livro de João? A Bíblia diz que depois da ressurreição de Jesus, os discípulos, eles estavam ali, trancados em casa, escondidos com medo. Quando de repente Jesus aparece, entra dentro de casa, sem abrir a porta, né? E quando Jesus entra, diz a Bíblia Sagrada que Jesus sauda a todos com a paz. A paz esteja convosco. De repente, Jesus chega agora e chama o discípulo por nome de Tomé. Você está lembrado de que Tomé, ele duvidou da ressurreição de Jesus?
quando falaram que Jesus tinha ressuscitado, ele falou assim: eu não creio, né? Eu só creio se ver, eu só creio se apalpar, eu só creio se eu ver os furos na mão e do seu lado. Jesus agora chama Tomé e diz: Tomé, olha aqui na minha mão, olha aqui no meu lado, põe o dedo, Tomé, e não sejais incrédulo, mas crente. Aí disse para Tomé: Tomé, bem-aventurado sois tu, Tomé, que me viste e creste. Mas ele disse: mas bem-aventurado ainda são aqueles que não me viram e creram. Nós cremos num Deus que nós nunca vimos, num Deus que nós nunca abraçou, num Deus que os nossos olhos nunca enxergou. Mas pelos olhos da fé, nós acreditamos, como a sua palavra diz, que um dia, como ele é, assim o veremos. Então, por isso que a Bíblia diz que a fé, ela é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então, para o homem acreditar em Deus, ele precisa ter fé. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele tenha fé, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, o homem, ele precisa ter fé para crer em Deus. Então, como nós cremos num Deus que nós nunca vimos? Como nós cremos num Deus que os nossos olhos nunca enxergou, que as nossas mãos nunca apalpou? Como nós cremos num Deus? Através da nossa fé e através da Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz que o crer, ele vem pelo ouvir, e ouvir a santa e a gloriosa palavra de Deus. Então nós precisamos crer, né? Então crer numa coisa que nós vimos, num Deus que nós vimos com os nossos olhos carnais, é os Deus das nações, né? Você está lembrado lá no Salmos 42, no versículo 3, né? A Bíblia diz que as nações perguntaram para Davi: onde está o teu Deus? Né? Aí a nação pergunta: onde está o teu Deus? Por quê? Porque os deuses das nações são aqueles que ele pode conduzir. Mas conduzir de que forma? Levando nas costas, levando no pulso, levando nos braços, levando na mão, levando aqui na camisa, no pescoço, né? Então esses são os deuses da nação que não pode salvar, né? Que não pode responder às suas orações. Vamos ver ali, vamos ver Isaías. Olha, se você quer me criticar, critica aí a palavra. Vá lá na palavra de Deus. Eu não posso fazer nada, né? Isaías 44, né? Vamos ver o que diz Isaías 44. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isaías 44, já achou 40. Vamos lá no 44. 44. Né? Isaías 44. O que é que diz aqui a palavra de Deus? No versículo 7, vamos ler até o versículo 7 primeiro. Quem chamará como eu e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, este que anunciei as coisas futuras e as que estão, que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas, a quem há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos, olha só, vamos aqui, versículo 9. Todos os artifícios de imagem de escultura são vaidade,
e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum prestígio. Olha, isso é a Bíblia que está falando, não sou eu. Isso é a Bíblia Sagrada. E suas mesmas testemunhas nada a ver, nem entende, para que ele seja confundido. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, quem é de nenhum prestígio, olha só, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois o mesmo artifício são de entre os homens. Ajunta-se todos e levanta-se. Assombra-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferro faz o machado, ou seja, o ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelo, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. Ou seja, está falando que o ferreiro que faz a imagem, ele tem o machado, né? Tem a foice, sente fome, e a sua força às vezes desfalece, né? E a sua força desfalece. Versículo 13. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra e a prana com o sépilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a força de um homem, para ficar em casa. Toma para si centros, ou toma um cimbristes, ou um cavalo, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um almeiro e o chama e o faz crescer. E a chama o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquieta e conduz. O pão também faz um Deus. E produz e se prostram diante dele, e fabrica uma imagem de escultura e ajoelhas diante dela, né? Ou seja, ele está falando aqui que o machadeiro, o camarada que usa o machado, ele vai lá no centro, corta a árvore, a mesma árvore que ele corta, olha só, a mesma árvore que ele corta, ele põe ela no fogo, ele cozinha, ele faz pão, certo? Para se alimentar, né? Ele faz a sua comida usando aquela madeira, e daquela mesma madeira a qual ele usa para fazer o alimento, queimar e fazer o alimento, ele faz um deuses, entendeu? Faz uma imagem, e depois de feita a imagem, ele ainda se prostra diante dela, né? Você veja a cegueira do homem. Então o homem, ele precisa enxergar que só Jesus Cristo é quem pode conduzir o homem ao céu. Só Jesus Cristo é quem pode conduzir o homem a Deus, né? Aí o camarada diz assim: eu sei disso, mas eu não adoro. A Bíblia diz: torne semelhante a eles o que o fazem e o adora, né? Torne semelhante a eles o que o fazem e o adora. Olha só, versículo 16. Vamos ler, recapitular o 15. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e conduz e coze ou cozinha o pão, faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dele. Metade queima, com a outra metade come pão, assa-o e afasta-se também. Se aquieta e faz e se queima e diz: ora,
já me aquentei, ou me aqueci, já vi o fogo. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela, e se inclina e se dirige à sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Olha só. Depois que ter feito tudo, assado o pão com um pedaço de madeira, né? Assado o pão com um pedaço de madeira, feita a sua comida, depois que tem se aquecido, usado o martelo ou machado para cortar, a depois restante do pedaço de madeira, ele faz uma imagem e põe a sua casa ali, se prostra diante dela e diz assim: tu és o meu Deus, me conduz. Foi o que Israel fez lá no Egito, no Êxodo 34. Fez um bezerro de ouro e depois disse assim, ó: me livra, me leva para Canaã. Tá entendendo? Então o homem, ele precisa ver o que está na Bíblia Sagrada, né? Às vezes tem pessoas que é contra os cristãos, os evangélicos, porque vai para a igreja com a Bíblia na mão, né? A nossa Bíblia, a Bíblia é a nossa regra de fé. Então nós seguimos o que ela nos ensina, o que ela nos manda. Tá entendendo? Então, quando o pastor está pregando a